Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo especial. Vamos falar sobre dominação global. Vamos falar sobre os poderes globalistas. Vamos fazer um pequeno estudo e na parte final do vídeo farei uma pequena bibliografia de alguns livros importantes sobre o assunto. E porquê escolher este assunto? Meus amigos, já alguma vez alguns de vocês se perguntou por que vivemos neste sistema? Por que será que nós vivemos cada vez mais num sistema de dependência monetária? Cada vez mais vivemos num sistema de dívida. Os Estados estão endividados, os cidadãos estão endividados, os bancos estão endividados, toda a gente está endividada. E esse sistema continua cada vez mais a ampliar-se em termos económicos e financeiros e nós caminhamos para uma autêntica sociedade, daquilo que eu denomino sociedade da dívida. Pois bem, porque vivemos cada vez mais num sistema de dependência, cada vez mais em termos monetários e também em termos energéticos. Porque nós não podemos viver num mundo melhor, com energias livres, com um sistema em que as pessoas, de facto, viveriam num mundo mais feliz, com, digamos assim, um poder monetário muito mais alto, com muito menos diferenças entre ricos e pobres. Enfim, um mundo que poderia, de facto, funcionar de uma forma bem diferente. Mas então a pergunta que nós levantamos é: quem detém o controle e o monopólio do poder dos recursos de todo o planeta? E porque o nosso sistema é este e não há um sistema diferente ou alternativo. Então, vamos fazer uma pequena retrospectiva desde a Segunda Guerra Mundial até agora, no século XX, ou seja, a segunda parte do século XX e a entrada do século XXI, e vamos ver porquê que encontramos sempre os mesmos atores por detrás do poder global, por detrás da dominação global. Então, porque nunca houve oportunidades para o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de energia livre. O que é a energia livre? É uma energia limpa, segura e com abundância, e essa energia existe. E é possível essa energia, digamos assim, poder ser comercializada e utilizada como recursos. Mas por que não acontece esta situação? Pois bem, vamos então entrar no assunto que é a dominação global e os interesses instalados. Este vídeo vai ser muito interessante, meus amigos, espero que fiquem até ao fim. Vamos ver as estruturas do poder global, que eu já tenho falado em alguns vídeos, mas vamos ver um bocadinho melhor esta situação. Vamos tentar compreender um pouco melhor o porquê que nós temos sempre os mesmos atores por detrás de todos os acontecimentos desde, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns inventores, de alguns cientistas, de algumas pessoas que colaboraram para a criação de inventos e de novas energias, ou seja, energias livres, energias que seriam energias renováveis, limpas, mas que nunca tiveram a hipótese de desenvolver, digamos assim, os seus inventos. Então, tivemos o caso bem conhecido de Nikola Tesla, tivemos outro ator que também foi inspirado por Nikola Tesla, Adam Tremblay, tivemos o John Benedini, John
Hutchinson, Eugene Mallow, tivemos o Dr. Brand O'Larry, tivemos o Shinji Inomata, tivemos o bem conhecido Floyd Sparky Sweet e muito mais, meus amigos. Todos esses cientistas inventores inventaram energias novas, curas para doenças, energias limpas, sistemas autónomos de desenvolvimento para, digamos assim, os recursos naturais, e tudo isso, todas essas pessoas foram silenciadas, tiveram os seus laboratórios destruídos, algumas delas foram mortas, enfim, todas elas foram impedidas de desenvolver, digamos assim, os seus intentos, os seus projetos. E agora a grande pergunta que fica no ar é porquê? Porque o sistema dominante que nós temos desde a Segunda Guerra Mundial tem que ser sempre o mesmo, aquilo que nós vamos ver, baseado sempre no mundo da finança, no mundo das energias do petróleo e do carvão, no mundo, digamos assim, das grandes famílias bancárias que nós vamos ver, e com isso vamos então entrar no segundo ponto deste vídeo: quem são os dominadores da energia? Quem domina de facto a energia desde a segunda parte do século XX até hoje? Quem são os dominadores da energia? Tudo começa em 1870 com o império do petróleo dos Rockefeller, os bem conhecidos Rockefeller. John D. Rockefeller, que em 1870 vai criar a Standard Oil, que depois ficou conhecido como a ExxonMobil. Esse John D. Rockefeller, que depois vai ter a sua família, os Rockefeller, não é? Vai ter um papel importante na dominação da energia, e não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Com isso, ele também vai controlar a alimentação. Tudo baseado sempre no petróleo, com a sua famosa Revolução Verde. Aqui já estamos a falar dos filhos e dos netos do Rockefeller inicial, que vai criar a chamada Revolução Verde nos anos 60 e nos anos 70, com a plantação de enormes hectares de terras com uma só cultura, utilizando grandes quantidades de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, tudo sempre à base do petróleo. Ou seja, vai alargar o seu, digamos assim, o seu domínio vai ser alargado no campo não mais do petróleo, mas também da agricultura, e com isso também vai criar a Fundação Rockefeller, uma das primeiras fundações que vai ter um papel importantíssimo nas grandes corporações como a Cargill, a DuPont, a Bunge, a Continental, a Monsanto, e com isso vai criar também a indústria alimentar. Ou seja, a indústria alimentícia, que vai ter um papel muito grande na produção de alimentos. Então estamos a ver como os Rockefeller partem do petróleo, vão para a agricultura, da agricultura vão para a alimentação, e da alimentação começam também a atingir a educação e vários outros parâmetros, como nós vamos ver. Então, com o fim de pequenos comércios e com aquelas explorações familiares, pequenas explorações familiares, tudo isso vai acabar, toda essa pequena agricultura vai acabar e vai dar origem à chamada agricultura de uma só cultura, a monocultura, que vai ser encabeçado pelos Rockefeller, que vão criar com isso, portanto, a indústria agroalimentar. Então podemos dizer que a biodiversidade vai ser completamente destruída, e com isso vamos ter produtos tóxicos que vão entrar nas terras, que vão envenenar as terras, que vão poluir os pequenos agricultores e vão pôr em perigo a saúde mundial, meus amigos. Tudo isso é a história, portanto isto tem muito mais situações, não é? Eu não vou
Eu estou aqui apenas a dar o resumo geral, mas há muito mais acontecimentos. Digamos assim, esta família vai ter um papel muito, muito grande em várias áreas nos Estados Unidos e também na Europa e, podemos dizer, no resto do mundo, não é? Então, a doutora com PH em Física do Ambiente, Vandera Shiva, explica que há 3 instrumentos para reforçar a cadeia alimentar. Temos então as OGMs, os organismos geneticamente modificados, temos os chamados patentes, patentear as sementes, como utensílio de controlo, como propriedade privada, isto vai ser muito importante, a situação das patentes, e depois temos os tratados de livre comércio que vão impedir a reutilização das sementes por parte dos agricultores e vão definir novas políticas, tudo isso na origem desta família muito poderosa que começou no petróleo, portanto os Rockefeller, que depois vão ter a Fundação Rockefeller, a Fundação Hopkins e, enfim, vão ampliar o seu leque de poder nos Estados Unidos, sempre também junto das administrações americanas, não é? Do poder americano. E, aliás, há um livro muito interessante sobre a vida e o poder dos Rockefeller, agora não me recordo do autor, mas é um livro muito interessante que retrata, praticamente desde o século XVIII até ao século XXI, retrata todo o desenvolvimento desta família muito poderosa. Então, criar condições para a humanidade ficar cada vez mais refém de um punhado de empresas multinacionais na agricultura. Portanto, isto foi um dos tópicos, um dos objetivos desta família. E não é por nada que em 1973 o próprio Henry Kissinger, bem famoso, estratega e conselheiro de alguns presidentes, não é? E que teve essa famosa citação, essa famosa frase: aquele que controla as reservas de alimentos controla as pessoas. Aquele que controla a energia controla os continentes e aquele que controla o dinheiro controla o mundo. Henry Kissinger. Então, passamos ao ponto 3. Quem criou os sistemas de educação? Primeiro nos Estados Unidos e depois no resto do mundo ocidental. Então, também os Rockefeller vão ter um papel importante na criação da National Education Association, criada pelos próprios Rockefeller, juntamente com a Fundação Carnegie. E também, um pouco mais tarde, com a ajuda da Fundação Ford, vão controlar toda a educação nos Estados Unidos. E, meus amigos, a educação é um ponto importantíssimo. Quem também detém o controle da educação, quando eu digo a educação aqui estou a falar do ensino, não é? O ensino das escolas e das universidades, consegue, de certa forma, ter um poder muito grande, digamos assim, no controle também do ensino e da informação. Então, logo de seguida temos o sistema de saúde. Quem criou os sistemas de saúde? Agora estamos a falar dos Estados Unidos. Portanto, no domínio da saúde, a American Medical Association, sediada em Chicago, também ela foi criada e financiada pelos Rockefeller. Então, agora estamos a ver a importância desta família, que estão em quase todos os, digamos assim, domínios mais importantes da sociedade norte-americana. Portanto, é preciso termos em conta a importância desta família Rockefeller, que conseguiu, digamos assim, ser o domínio total dos Estados Unidos, não é? Tivemos a família Rothschild, que baseou-se mais na Inglaterra e na Europa, e temos agora, na história, não é? Os Rockefeller nos Estados Unidos. Portanto, financiado pelos Rockefeller para controlar a investigação médica e científica e também os próprios medicamentos. Portanto, o próprio ensino universitário americano foi muito tempo financiado pelos lobbies farmacêuticos e pela Fundação Rockefeller por detrás. Então, pode-se dizer que na história da medicina nos Estados Unidos,
os trabalhos do Dr. Royal Raymond Rift foram completamente destruídos, e vamos ver porquê. Bem como o seu laboratório fechado, porque tinha descoberto algumas curas para doenças como, por exemplo, o cancro e alguns vírus também. Isso, portanto, em 1934, e houve mais casos de mais médicos e cientistas que foram impedidos de trazer os seus inventos para a sociedade, sempre com, portanto, digamos assim, esta força, esta pressão desta família Rockefeller para que impedisse, digamos assim, qualquer coisa que pudesse vir, digamos assim, pudesse vir contra a hegemonia desta família, não é? Pudesse vir, de certa forma, criar novas formas dentro da medicina. Nós estamos agora aqui a falar da medicina. E, de facto, os Rockefeller dominaram também o campo da medicina. Houve muito mais médicos e cientistas, como Max Gerson, Oxy Therapy, este bastante conhecido, daí o nome de Therapy, que vem desse médico, que revolucionaram com novos tratamentos naturais, mas que foram impedidos de prosseguir pela própria indústria farmacêutica e pela MA, sempre com os Rockefeller por detrás. Então, estamos a ver aqui o poder desta família Rockefeller, que conseguiram, de certa forma, controlar a energia, a alimentação, a educação, a assistência médica e os sistemas económicos. 4 parâmetros importantíssimos para o domínio dos recursos, tanto americanos como também já de uma forma planetária. Nós estamos a falar já da segunda parte do século XX. Então, a energia, a alimentação, a educação, a assistência médica e os sistemas económicos. Então, temos agora, já um pouco depois, entramos no que é chamado da pirâmide do poder, em que temos cá em baixo, no número 7 temos as populações, as pessoas todas, a vida das pessoas, os empregos, as populações. Logo a seguir, no número 6, temos os governos, que cobram impostos, que tentam, digamos assim, governar as populações. Então temos os governos com sistemas parlamentares ou outros sistemas, que estão na posição 6. Depois, em cima, na posição 5, temos as empresas multinacionais, uma série de empresas muito conhecidas, que alguns até chamam das corporocracias, ou seja, o domínio das empresas na própria democracia. Passamos agora ao número 4 e temos os bancos nacionais, ou seja, aquilo que nós chamamos os bancos nacionais de cada Estado-nação, que depois, na posição 3, portanto, vão ser controlados pelos bancos internacionais. E estes bancos internacionais, estamos a subir na pirâmide, na posição 2, vão ser controlados pelos bancos centrais. E depois, estes bancos centrais vão ser controlados pelo Banco Central dos Bancos Centrais e por uma elite financeira. Este é o sistema piramidal do poder financeiro, do poder político e financeiro. E isto leva-nos a um sistema bancário. Meus amigos, é aqui que nós temos que nos perguntar, de facto, quem domina, portanto, deixa-me aqui, só um minuto, ok? Quem domina o sistema bancário domina tudo. Então, vamos começar pelo mais baixo. Quando cada um de nós vai a um banco pedir um empréstimo, o que é que de facto acontece? Quando nós vamos pedir um empréstimo a um banco, nós não vamos receber uma mala com não sei quantos mil euros na mala, não é? Portanto, o que é que vai acontecer? Há um número fictício que não existe, que vai ser introduzido na nossa conta, ou nossa conta bancária.
Ou seja, não foi ali criado dinheiro, não houve nenhuma fábrica ali à nossa frente que de repente nós, por exemplo, pedimos um empréstimo de 30 mil ou 40 mil euros, por exemplo. Um empréstimo moderado. Ninguém vai ali criar 40 mil euros à nossa frente, em termos físicos, não é? O que vai acontecer, portanto, se o nosso empréstimo for aprovado, o que vai acontecer é que um número fictício vai ser colocado na nossa conta. Até aqui toda a gente sabe, não há nada de mais com isso. Neste momento, começamos a pagar juros. Atenção, neste preciso momento nós começamos a pagar juros com um valor que não existe. Daí muita gente dizer que essa história dos juros não devia ser permitido, não é? Assim como também o imposto, já vamos ver isso mais para a frente. Então, vamos pagar juros, uma taxa de juros, num valor que não existe. Um valor fictício, numérico, que foi acrescentado à nossa conta. Então, o dinheiro em empréstimo não representa mais do que 1%, 1 em 10, desculpa, dentro de para o banco. Ou seja, o banco, numa casa decimal, vai retirar 1%, dependendo do que o Banco Central é que normalmente fixa quanto o banco pode reter, não é? Mas é muito interessante porque depois do Banco Central estipular quanto os bancos vão ficar numa quantia em depósito, por exemplo, vamos ter aqui uma situação na economia que é, em inglês, que se chama Fractional Reserve Pré. Um pré-fraccionário, que quer dizer que, a partir daí, os bancos, todos os bancos, independentemente de onde seja feito o depósito ou o empréstimo, porque vai haver o depósito e um empréstimo, o que é que vai acontecer? Ao fim de uma multiplicação gigante, os bancos vão criar dinheiro, meus amigos. Dinheiro a partir do nada. Sempre dinheiro a partir do nada. Que é isso que eu quero que os meus amigos percebam como funciona esta astúcia técnica bancária, não é? E mesmo a mesma sorte que as pessoas... portanto, são os bancos centrais que vão beneficiar dos empréstimos e dos depósitos de milhares e milhões de utilizadores num processo de multiplicação sem fim que vai criar uma quantidade gigante em dinheiro. Dinheiro numérico. Estamos a falar aqui de dinheiro, não dinheiro físico, atenção. Então, com isso, vai ter que ser imprimido, portanto, moeda, e é isso que vamos ver. Mas antes vamos ver uma frase muito interessante de Henry Ford, em 1922, e que explicou: é mesmo sorte que as pessoas da nação não consigam compreender o nosso sistema bancário e monetário. Porque se conseguissem compreender, no dia a seguir havia uma revolução, nos diz Henry Ford. Ou seja, eles sabiam muito bem, isto foi dito em 1922, eles sabiam muito bem, meus amigos, o sistema que estavam a ser criado, e nós vamos ver como é que isso foi criado, como é que esse sistema, qual a origem desse sistema, eles sabiam muito bem o que é que estavam a fazer. Ou seja, há mais de um século que todos os habitantes do mundo estão, praticamente do mundo ocidental, não é? E do mundo também das outras civilizações, que nós estamos a ser enganados, completamente enganados, trabalhamos uma vida inteira para ganhar um pequeno ordenado. A maior parte das vezes nós pagamos as nossas dívidas, nós estamos sempre a pagar as nossas dívidas, praticamente vivemos apenas de um recurso mínimo, enquanto que há pessoas que fazem milhões e milhões e milhões e milhões com este sistema. E é isso que nós temos que compreender. Então, as populações se tornaram escravos de um sistema financeiro de uma pequena elite bancária, meus amigos. As populações se tornaram escravos de um sistema financeiro de uma pequena elite bancária. Portanto, os governos vão imprimir dinheiro, sempre mais dinheiro, obtêm o controle sobre o próprio dinheiro da própria população.
Portanto, meus amigos, isto é outra situação que acontece, não é? Quando há a impressão de moeda. Isto é importantíssimo nós compreendermos isso. Então, como os bancos obtiveram o poder de aumentar as reservas em dinheiro? Nós podemos perguntar, se eu e você criarmos dinheiro, somos logo chamados de contrafaçores, não é? Somos presos e somos chamados de contrafaçores porque não podemos fazer isso. Mas qual o direito de um Banco Central poder fazer isso? Quem deu o direito a um Banco Central de poder fazer isso? E é justamente isso que nós agora vamos aqui ver. Tudo começa em 1910 com a famosa história da Ilha de Jekyll Island, com várias famílias de banqueiros que se reuniram. Mais uma vez encontramos os Rockefeller, os Rothschild, os Morgan, os Ford, os Carnegie, por aí fora, que se reuniram para redigir a criação da Reserva Federal Americana, que normalmente deveria ser uma organização federal que pertence ao governo. Mas não é assim que isto vai acontecer. Esta Reserva Federal Americana é uma reserva privada. Nunca vai ser pública, nunca vai pertencer ao governo. Ela vai auxiliar o governo, mas ela vai ser sempre privada. Tanto que se nós formos nas chamadas páginas amarelas americanas, nós não vamos encontrar a Reserva Federal Americana. Ela vai estar naquilo que é chamado as páginas brancas, em organizações e associações e organizações privadas, não é? Vão estar em tudo o que é empresas privadas e não públicas. Então logo aí vemos que há aqui uma grande falcatrua, foi criada aqui uma grande falcatrua e o povo americano nunca entendeu isto. Então, podemos dizer que essas famílias que se reuniram em 1910 formaram autênticos cartéis bancários a quem o próprio governo deu monopólio do poder monetário e criação de moeda, daí a impressão das moedas, não é? da nota. Não é? Então, a criação de dinheiro a partir do nada, vejam bem, criação de dinheiro a partir do nada, sempre que o governo precisa, e sempre foi a técnica dos banqueiros, meus amigos. Eu vou repetir, criação do dinheiro a partir do nada. E isto o que é que vai criar, meus amigos? Vai criar um sistema de endividamento do cidadão, que vai pagar a conta. O cidadão vai pagar a fatura. E se nós transportarmos isso para a Europa, para a história da Europa, também da segunda parte do século XX, com a formação da União Europeia e da Comissão Europeia, nós vamos ver a mesma coisa. Nós vamos ver que o endividamento dos Estados perante a União Europeia, não é? E os famosos pacotes de austeridade que foram impostos a alguns países da União Europeia, tudo isso não passa de uma grande falcatrua, meus amigos. Tudo isso não passa de um sistema muito bem montado, neste caso pelo Banco Central Europeu, pelo BCE, mas que já vem, as suas fundações já vêm da Reserva Federal Americana, meus amigos. Então, em 1913, é criado a criação dos serviços de receitas internas dos Estados Unidos. Logo depois foi criado um imposto sobre o rendimento, o famoso IRS, que depois foi introduzido um pouco mais tarde. Também este imposto sobre o rendimento foi decidido na Ilha de Jekyll, também na altura, para o povo americano, e também foi uma grande vigarice, meus amigos. Uma grande vigarice do porquê que no rendimento de um trabalhador, porquê que tem que haver um imposto no rendimento desse trabalhador? Quem decidiu que teria que haver um imposto sobre o rendimento? Uma coisa é um imposto pago para, digamos assim, o desenvolvimento das infraestruturas de uma sociedade. Nós sabemos que isso de facto, é um sistema que tem lógica, não é? Agora,
E por isso é que há muita gente que diz que os impostos são um roubo. E, de facto, é um roubo, meus amigos. E são essas famílias que se reuniram em 1913, 1910, desculpa, e que tiveram esta ideia, logo nos Estados Unidos. Porquê? Para controlar as populações, meus amigos. E quando nós viemos com essa conversa, eu já sei que a maior parte dos economistas e desta malta toda, dos comentadores, começam logo a dizer, pronto, lá vem um teórico da conspiração, que acha que são essas grandes famílias poderosas que dominam o mundo. Mas a realidade está na história, meus amigos. Isto é factos históricos. São eles que decidiram como ia ser o sistema financeiro mundial. E tudo bate certo, meus amigos. Então, podemos dizer que o Banco Central privado, revestido em banco público, que não é. Ou seja, a Reserva Federal é tudo menos público, não é? Aquilo é um cartel de banqueiros cujo objetivo é deter o poder monetário. Então, vamos agora continuar. O banco privado imprime dinheiro por conta do Tesouro do governo americano. A Reserva Federal imprime o dinheiro num sistema baseado em título de dívida, o que vai criar uma crise inflacionária. Um grupo de iniciados tem acesso a todos os dados que a população não tem, meus amigos. Então, qual vai ser o resultado de toda esta história? 1% vai deter a riqueza do mundo. E é exatamente isto que acontece, meus amigos. Então, muito interessante. Na crise de 1929, é muito interessante porque os banqueiros, um bocadinho antes desta crise, isso também é facto, está em documentos, os banqueiros retiraram o dinheiro um pouco antes do crash, para depois do crash comprarem pequenas empresas em dificuldade, em falência, bancos em falência, enfim, fizeram uma estratégia para, mais uma vez, ganhar dinheiro com uma crise financeira. E, meus amigos, sempre que há uma crise financeira, como aconteceu em 2008, é porque há gente a ganhar dinheiro por trás. E vamos agora ver o que é que aconteceu em 2008. Então, 3 bancos importantes. Bank of America, que é suportado pelos Rothschild. O Citibank, pelos Rockefeller. E o Chase Bank, pelos Morgan, JP Morgan. O que é que fizeram? Juntaram e venderam contratos de alto risco em pacotes com promessa de ganhos promissores, mas que na realidade não podiam ser reembolsados. E eles sabiam disso, mas mais ninguém sabia disso. Com isso, os banqueiros sabiam que iria haver um crash, que iria haver uma crise financeira, que nós chamamos os subprime, que começou na habitação, mas que vem de outros setores e que levou ainda mais com levou com vendas de alto risco. Por detrás encontramos sempre os mesmos atores. Portanto, tivemos o Lehman Brothers, toda aquela história do banco, tivemos tudo o que aconteceu, bancos que ganharam dinheiro com isso, como a Goldman Sachs, e por trás encontramos sempre os mesmos atores. Rothschild, Rockefeller, Morgan, Ford, por aí fora. Então, o que é que podemos dizer desta situação? Então, agora vou dar o exemplo de como funcionam os ciclos de atividades económicas, meus amigos. Simples. Vamos imaginar uma cana de pesca. Então, vamos lançar o fio de pesca, não é? Vamos lançar ao rio o fio de pesca. Quando nós lançamos o fio, o que é que acontece? Pomos em circulação uma grande quantidade de dinheiro, vai haver uma grande quantidade económica, uma grande atividade económica, vai-se gerar um bem-estar, as taxas de juros vão baixar, então vamos baixar as taxas de juros, vamos pôr em circulação quantidades de dinheiro, não é? Em circulação, vai-se criar condições para o crédito, o fácil acesso ao crédito e a empréstimos, o que vai fazer também um ciclo económico mais,
vai gerar um maior ciclo económico. Isso é aquilo que os economistas chamam um boom económico. Então eu vou lançar a rede, eu vou lançar o fio e vai haver um boom económico. Mas depois o que é que acontece? De repente, este boom acaba, começamos a puxar a rede para trás, de repente as taxas de juros vão subir, os empréstimos e o crédito vão ser muito mais difíceis de contrair, vai haver muito mais restrição ao acesso ao crédito, com isso vão aparecer dificuldades às empresas, as empresas vão ter dificuldades digamos assim, nas suas atividades económicas, com isso vai haver despedimentos e vai haver uma crise. É aquilo que os economistas chamam a crise, não é? Que vai afetar os bancos e que vai afetar a bolsa, vai haver um crash na bolsa, enfim, vai haver uma crise. E porquê esses dois passos nesse ciclo de atividade económica? Porque por detrás, mais uma vez, quando depois é regularizado, digamos assim, a atividade económica, houve mais uma vez atores que têm todos os dados económicos em mão, que sabem de antemão que há um boom e depois há um crash, e que vão ficar com o dinheiro, mais uma vez, que vão lucrar com isto. Então, o resultado, a acumulação do dinheiro num pequeno punhado de pessoas, meus amigos. Isto tem sido a história da economia. Isto tem sido a história dessas famílias poderosas que dominam a elite ocidental. Então, temos então mais uma frase do próprio Barão Mayer Rothschild, mais uma vez, que nos diz: deem-me o controle sobre a moeda de uma nação e eu não terei de me preocupar com quem faz as leis. Portanto, ele, para dizer uma frase dessas, é porque eles sabem muito bem como fazer tanto os booms como as recessões. Eles sabem muito bem fazer essa manipulação dos ciclos económicos. Então temos o Banco Internacional, temos um Bank for Settlement, que depois vão dar lugar ao Banco Central dos Bancos Centrais, estamos a ver a hierarquia, que depois vai fornecer, portanto, uma pequena elite, meus amigos. E agora chegamos ao ponto de nos perguntar, tudo bem, mas agora quais são os objetivos desta elite financeira? A dominação global, que é o título deste vídeo que eu hoje estou a fazer. A dominação global. E agora vamos ver, portanto, cerca de 7, digamos assim, tópicos em que podemos, digamos assim, classificar este poder. Então, primeiro, poder. Controlar o dinheiro. Então, controlar o dinheiro. Então, por meio da Central Banking Systems, por meio da Reserva Federal, por meio do FMI, do World Bank. Primeiro poder, controlar o dinheiro. Segundo poder, controlar a energia. Petróleo, gás, carvão, eletricidade, o nuclear, todas as energias. Terceiro poder, controlar a agricultura por meio do agrobusiness, do world trade, do water source. Portanto, controlar a agricultura, todas as reservas de água do planeta. Atenção, que estão a ser compradas. A água vai ser, meus amigos, num futuro, o negócio do século XXI, meus amigos. Preparem-se, porque isto, falando disso, até vou beber um bocadinho de água. Vai ser um negócio da China, meus amigos. Quarto poder, controlo da Big Pharma. Portanto, o controle completo da Big Pharma, das farmacêuticas, medical school, escolas, o sistema de ensino medical, a pesquisa, research e a Natural Alternative, portanto, a medicina alternativa, tudo isso, controle completo da Big Pharma. Quinto poder, controlar a informação
e o ensino. Aqui temos então um tópico importante, a comunicação social, temos a educação standardizada, os média, as universidades e os meios culturais. Depois temos o poder, sexto, controlar a internet, o poder da internet, que neste momento estão a ser tomadas medidas para poder controlar esse meio que é a internet, que é um meio importantíssimo, meus amigos. Que neste momento, onde se encontra, digamos assim, a verdadeira democracia, neste momento está na internet. Eu costumo dizer que é o último baluarte contra o totalitarismo será a internet, porque é lá que nós podemos pôr a nossa opinião. Podemos, de facto, ainda temos liberdade de expressão na internet. E por fim, sétimo poder, controlar a vigilância de massa e a inteligência artificial, por meio das Big Tech, por meio da tecnologia, por meio dos laboratórios, por meio da investigação científica. Temos esse sétimo tópico. Então, podemos então ver a estrutura do poder global, que podemos dividir essa estrutura em três grandes, digamos assim, três grandes grupos. Vamos ter as famílias, que já vimos, Rothschild, Rockefeller, Morgan, Carnegie, Warburg, as famílias pela qual não é contabilizada a riqueza, atenção, muitas vezes quando se faz, quando essas revistas conhecidas, a Forbes e essas revistas todas fazem a contabilização, digamos assim, as estatísticas das pessoas mais ricas do mundo, nunca são contabilizadas as grandes famílias, meus amigos. Ninguém sabe o que é que elas têm. Não há praticamente escrutínio nenhum sobre o poder dessas famílias, que essas famílias depois também têm fundações, também têm organizações, têm uma série de coisas, e nunca ninguém sabe muito bem o que é que essas famílias têm. Normalmente faz-se isso pelos atores individuais. E nos atores individuais temos, portanto, os maiores atores, não é? O Elon Musk, o Warren Buffett, o Bill Gates, George Soros, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Larry Page, Larry Fink, enfim, uma série de grandes multibilionários, digamos assim, como atores individuais. E por fim temos as grandes empresas transnacionais e gestoras de fundos, como a BlackRock, a Vanguard, todas as maiores empresas transnacionais, não é? Que são muitas, não vou agora estar aqui a dizer o nome delas. Enfim, chegamos depois a um tópico interessante, que é como fazer para que as populações não investiguem essas coisas. Fácil. Criamos a expressão teoria da conspiração. Se você mexer nessas coisas, andar a investigar essas coisas, vai ser rotulado de teórico da conspiração e não vai ter credibilidade nenhuma perante os órgãos de comunicação e perante a sociedade, perante os meios culturais. Que é isso que muitas vezes acontece ao nosso trabalho, quando nós estamos aqui a tentar explicar um pouco os fenómenos à nossa volta, somos logo rotulados de teóricos da conspiração. Então, a repartição do poder pelos atores e pelas organizações. Temos então, nas questões sociais, societais e ideológicas, essas histórias da ideologia do género, dos antirracismos, dos LGBTs, dos transexuais, de toda essa história das minorias, daqueles que são diferentes, de todas essas coisas. Temos então, nesses atores, temos a Open Society, ONGs, temos o próprio George Soros, grupos de ação para as minorias, temos os antifaz, os Black Lives Matter, os antirracistas e uma série de gente metidas neste primeiro domínio do poder, sobre as questões sociais, societais e ideológicas. Depois, nas questões médicas, na saúde, no domínio da saúde, temos a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em que Bill Gates é o segundo maior acionista, o primeiro são os Estados Unidos. Temos a Gavi, também sobre as PICAs, a organização criada também por Bill Gates. Temos o negócio da Big Pharma, a Fundação Gates, Fundação Rockefeller, mais uma vez encontramos os Rockefeller, e a Fundação Hopkins e uma série de outras fundações que não vale a pena estar aqui a enumerar todas. Nas questões ambientais e climáticas, temos o IPCC, o GIEC, a ONU e uma série de fundações e organizações e ONGs que todas trabalham
para este tópico também das alterações climáticas. Depois temos, nas questões económicas, em termos mundiais, da moeda, de tudo isso, dos bancos centrais, do Banco Central, dos bancos centrais, de tudo isso, temos o Fórum Económico Mundial, Davos, o Clube Bilderberg, a OMS, o G20, o G7, o Banco Mundial, Banco Central Internacional, o FMI, enfim, uma série de organizações também neste domínio das questões económicas. Nas questões militares, bom, aí temos a indústria do armamento, que tem um poder muito grande, principalmente dos Estados Unidos, temos a OTAN, e temos as outras indústrias do armamento, mas nós aqui estamos a falar basicamente do mundo ocidental. Sexto, nas questões da educação, bom, aqui temos a Unesco, temos a Comissão Europeia, temos os próprios Ministérios da Educação de cada Estado-nação, temos, enfim, uma série de agentes e organizações que também tratam das questões na educação. Depois, nas questões da comunicação e das agências de notícia, temos, portanto, toda a comunicação social, não é? Em termos ocidental. Temos também as três principais agências de notícias, haverá mais, mas estas são as principais, a Reuters, a France Presse, a Agence France Presse, a AFP, e temos a Presse Internacional. Então, estas são em termos de comunicação social. Nas questões religiosas, também temos isso. Temos então o Concílio Mundial das Religiões, temos o próprio Vaticano, a família abraâmica, as organizações das religiões mundiais e a iniciativa das religiões mundiais. Nas questões do controlo populacional e da imigração. Então aí temos muitos agentes. Temos o Clube de Roma, a Open Society de George Soros, a Fundação Rockefeller, Fundação Bill and Melinda Gates, Fundação Hopkins, temos o Fórum Económico Mundial Davos, a União Europeia, a ONU e ainda muito mais fundações que se ocupam dessas questões do controle populacional e da imigração. Pois nas questões tecnológicas, principalmente na questão da internet, temos as Big Techs, temos os chamados GAFAM, a Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, GAFAM, e agora temos muito mais novas plataformas e novas organizações. Temos as Big Technology, os laboratórios, não é, da inteligência artificial, a OpenAI, a SpaceX do Elon Musk, a Google Technology, a Silicon Valley, a Stanford, uma das universidades mais prestigiadas, a Harvard, Oxford, enfim, uma série de universidades também nessas questões das Big Technology. Então, podemos dizer que o objetivo desta pequena elite é a dominação global. Portanto, a dominação global. E agora, rapidamente, vamos ver a parte final deste vídeo, uma pequena bibliografia em que eu escolhi alguns livros mais importantes. Depois haverá outro vídeo sobre a bibliografia de livros novos que vamos ver, e vamos ver já a seguir. Então, vamos ter aqui o livro muito interessante, Globalismo e Despopulação, de Pierre-Antoine Plaquevin, que já escreveu Soros l'Impérial, que é um livro também importantíssimo. Depois temos A Psicologia do Totalitarismo, de Ariane Beltrán, também um livro muito interessante. Temos depois Corrupção Mundial, eu estou a fazer a tradução que são livros franceses, Corrupção Mundial, Patrick Jolon. Depois um livro de John Coleman, muito interessante, A Hierarquia dos Conspiradores, História Secreta do Comitê dos 300, também muito interessante. Depois de Marc Gabriel Draghi, A Grande Narração, Caminhante para a Morte das Nações, muito interessante este livro também. Depois, Demain dès l'Aube, Le Renouveau, o novo livro de Valérie Bugeaud, Amanhã a Nova Renovação. Temos de Pascal Bernardin, que escreve Maquiavel Pedagogo, que já fiz a apresentação, podem lá ir no canal ver o resumo do livro. Pascal Bernardin, que escreve L'Empire écologique, o Império Ecológico. Depois de Jean-Yves Le Gallou, muito conhecido autor francês,
que tem um livro aqui muito interessante, portanto, agora não consigo pôr isto, mas não faz mal, deixa ver, já está. Jean-Yves Le Gallou, que também, portanto, pertence à Polémia, também à Associação Iliade, que faz um grande trabalho em França, e também a televisão TV Liberté, com o seu programa Immédiat. Jean-Yves Le Gallou, que tem aqui um livro muito interessante, A Sociedade da Propaganda, La Société de Propagande, uma crítica à comunicação social ocidental. De Olivier Placentini, o último livro de Olivier Placentini, La Chute Finale de l'Occident, a queda final do Ocidente. Depois temos de Bernard Lugan, Pour en finir avec la colonisation, para acabar com a colonização, livro muito interessante também. Depois temos de John Logland, A Liberdade das Nações, La Liberté des Nations. Outro livro, um clássico importantíssimo, L'ère des organisateurs, de James Bullman, que tem a tradução de A Era dos Organizadores. Depois de Pierre Mandon, que escreve La démocratie directe contre la sécession des élites, a democracia direta contra a secessão das elites. Depois temos A Rebelião das Elites, Christopher Lasch. Um livro muito interessante sobre os BlackRock, este gestor de fundos, os financeiros que se apoderaram do nosso dinheiro. De Ike Booster, BlackRock, um livro também muito interessante. Depois de Pierre-André Taguieff, Pourquoi déconstruire? Porquê desconstruir? O regresso da decadência, le retour de la décadence. Depois temos um livro também de Georges Bernados que eu aqui incluí, Le Retour, La Grande Peur des Bien-Pensants, o grande medo dos bem-pensantes. Depois temos um Manifesto contra o Feminismo Radical, de Laura Leser, um livro muito interessante. Temos também Patrick Buisson, que escreve Décadence, também muito interessante. Depois do François Busquet, um dos redatores da revista Élément, que nos brinda com Décadence, Decadência. Courage, Décadence é de Patrick Buisson, Courage, portanto, de François Busquet. Depois temos um livro de Danny Robert Dufour, o fenômeno trans, le phénomène trans. Depois, o livro negro da esquerda francesa, bem conhecido, de Xavier Moreau, comentarista e analista geopolítico das questões russa-ucrânia. Um livro muito importante, Philippe Aymar, Le Dossier Dangereux, Enquête sur un Virus, o dossiê perigoso, investigação sobre um vírus da doença de 2020, que eu não vou dizer aqui o nome. De Lucien Serris também, Gouverner pelo Caos, Gouverner par le Chaos. Depois temos de Pierre Hillard, também um livro muito interessante, o seu último livro, A Permanência da Geopolítica e da Mística Russa, também é um pouco a falar sobre a Rússia e a relação da Rússia com a nova ordem global. Depois temos Stanislav Breton, Essai, L'Homme de la Cité, volume 1, 2 e 3, que eu já tinha falado, um livro muito interessante também. O que é que podemos ter mais? Temos então depois Manipulação de Massa e Estratégia, de Lucien Serris, também um livro muito interessante. Depois um livro de Loa Chenio, Wokismo e Supercheria Intelectual. Depois temos Nicole Mirkonik, O Império Americano, uma crítica sobre a história dos Estados Unidos no século XX e XXI. Depois de Michel Geoffroy, A Ideologia do Bem-Pensante, A Ideologia das Luzes. Depois temos Marc Lemaine com Ciência e Desinformação, um livro também muito interessante. Depois outro livro também muito bom, Multinacional ou Máfia, de Toufik Bernay e Nicolas Dufour. Temos depois o Bluff Ecológico, Le Bluff Écologique, de Alex Montjoie. Depois temos Apocalipse do Progresso, de Pierre Delacoste, uma crítica muito grande ao progressismo. Depois de Costas Maverick, A Civilização e os Seus Inimigos.
Depois temos de Michel Maffezoli, um analista e comentador que eu gosto muito, Michel Maffezoli, que escreve A Era dos Levantamentos, L'Ère des Soulèvements. Outro livro muito interessante do próprio Robert G. F. Kennedy, Jr., que tem o título de Anthony Fauci, Bill Gates e Big Pharma. Está tudo dito. Depois temos A Origem do Mundialismo, A Grande Reinicialização, de Pierre Hillard, Soros, o Imperial, também outro livro muito interessante, de Thibaut Kerlisian. Temos depois um livro de Carol Quigley, de Anglo-American Establishment. Todos esses livros têm a ver com o livro que eu fiz hoje, Dominação Global, não é? Depois temos O Mundo Pós-Ocidental, de Olivier Studekel, e temos o livro de Dinesh D'Souza, Hilary America. O Livro Negro da União Europeia, de Jean Robin, Contra o Pensamento Único, de Claude Ager, Marxismo Americano, Mark R. Levin, Modernos Degenerados, de Michel Jonah, As Origens dos Cultos Revolucionários, de Albert Mathieu. Depois temos Armas de Instrução em Massa, John Tyler Gatto. Temos depois A Ascendência da Ditadura Científica, de Paul David, Philip Collins. Vejam bem a quantidade de livros super interessantes que nós temos e que não há à venda em Portugal. Depois temos Fact Check, A Máfia por Detrás da Censura. Muito interessante este livro, Christian de Rosa. Depois temos O Preço do Pânico, Douglas Axe. Temos Contra o Politicamente Correto, Contra o Politicamente Correto, de Max Chelsea. Depois temos Crónicas da Guerra Civil em França, de Richard Mille. Temos Uma Outra Visão da Doença, Laurent Toubiat, também um autor conhecido em França, que foi protagonista dos Coelhos Amarelos. Depois temos A Transfiguração do Político, Michel Maffezoli, outra vez um bom livro. Putin, Mestre do Jogo, Jacques Beau, que é um analista das questões franco-russas. Depois temos Gouverner par les fake news, de Jacques Beau outra vez, Governar pelas fake news. E depois de Laurent Berton, que tem o seu famoso livro A França, A Laranja Mecânica, desculpa, em que escreve também aqui Game Over, A Revolução Antipolítica, de Laurent Berton. Foi mais ou menos a bibliografia que eu escolhi para os meus amigos. Há muito mais, mas isso foram alguns livros que falei aqui menos no canal e para os meus amigos, quem quiser tomar nota. Então é assim, fica aqui mais este vídeo da dominação global. Atenção, porque agora haverá mais um vídeo sobre livros novos e livros portugueses também, autores portugueses também, e livros que já podemos encontrar nas nossas livrarias. Será o próximo vídeo que eu vou fazer. E depois o livro de Castella, Rússia versus Ucrânia, nacionalismo vs globalismo, que vamos ter também aqui no canal, a apresentação deste livro fantástico. Tem mais de 1227 páginas para vocês verem. É um autêntico manual. O autor diz que não é um manual de ciência política na sua apresentação, mas eu creio ser mesmo um manual imprescindível. Leva algum tempo a ler, mas vale a pena, meus amigos, em termos de conhecimento. Portanto, não percam os próximos vídeos. Vai haver muita coisa, meus amigos, muita coisa. Também sobre a América de Trump, de Paul Goldfield, aqui em primeira mão no canal. E muito mais livros também. Vamos ter também o famoso trabalho de René Guénon. Aliás, até tenho aqui, eu posso já mostrar assim por alto os livros. Portanto, vamos ter aqui John McWhorter também com o seu livro Racismo Woke. Aqui, Racismo Woke. Muito interessante este trabalho, atenção. A tal América de Trump, de Paul Goldfield também, que eu vou aqui apresentar. Vamos ter então sim A Crise do Mundo Moderno, de René Guénon, também aqui uma apresentação bastante grande, com toda a filosofia deste autor, René Guénon, um grande autor. Depois vamos ter John Stott, A Cruz de Cristo, Compreender a Cruz de Cristo, também aqui vamos ter em primeira mão. Vamos também ter Gabriel Mita Ribeiro, As 12 Regras para um Portugal Mais Justo. Atenção, um livro importantíssimo, um grande pensador português que pertence ao Partido Chega, Gabriel Mita Ribeiro, muita atenção. Depois, então, a ver se eu consigo lá chegar.
vamos então ter depois a biografia de Max Weber, com alguns livros que eu tenho aqui, alguns livros, ainda vou apresentar mais, e também vamos ter o compêndio quase de Jorge Castella, aqui com o seu famoso e monumental Rússia versus Ucrânia, nacionalismo versus globalismo, factos versus propaganda, meus amigos, 1000 e tal páginas, portanto é obra que está aqui. Meus amigos, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Não percam o próximo vídeo, uma bibliografia muito interessante de livros novos que estão agora a sair nas nossas livrarias. Um abraço e até uma próxima.